Eu sou a pastora Larissa, seja muito bem-vindo no nosso canal. E para quem não sabe onde eu estou na Igreja Apostólica Fonte da Vida e você é o nosso convidado todos os domingos, das 18 às 19. Estamos aqui no estudo bíblico que chamamos de discipulado, onde você aprende a ser discípulo de Cristo todos os domingos das 18 às 19, em frente ao altar, tá bom? Então você é o nosso convidado, nossa convidada, independente da sua religião. E a palavra de hoje é: aprenda com os erros. Fique firme, fique comigo ligadinho aqui, amém? Então, aprenda com os seus erros, aprenda com os erros dos grandes homens de Deus. Não é à toa que na Bíblia mostra os erros dos grandes profetas. E um homem de Deus, não podia deixar de falar dele, o rei Davi, homem chamado segundo o coração de Deus, mas errou muito. E às vezes você fica pensando assim, poxa vida, mas tanto que ele errou, por que Deus chamou ele de homem segundo o coração de Deus? Eu já me fiz essa pergunta. Mas sabe, eu creio, né? Eu, Larissa, na minha intimidade com Deus, mas eu creio que Deus chamou ele assim, porque apesar dos erros dele, ele tinha um arrependimento genuíno. E ele rasgava as vestes, se humilhava diante da presença do Senhor e realmente buscava em Deus acertar depois, né? Mas nós não vamos hoje falar do que ele acertou. Nós vamos falar dos erros que ele cometeu para que nós não possamos cometer os mesmos erros. Essa palavra não é só para os homens, apesar de ser, mas não é. Aproveitando que nós estamos no Novembro Azul em homenagem aos homens, então homens, eu te desafio a se cuidarem, porque eu sei que os homens detestam ir nos médicos, mas não fuja. Deus manda nós cuidarmos, é orar, mas a ação. E a ação que você faz com o seu corpo, o templo do Espírito Santo, é a prevenção. Então se cuidem, homens. E não basta apenas vocês serem bons guerreiros, valentes, como o rei Davi vencia as batalhas, e vocês como homens provedores, cabeça dos seus lares, mas vocês também têm que ser homens valentes como esposo, como pais, e é isso que nós vamos falar hoje, para que vocês possam evitar os erros que o rei Davi fez. Pastor, e nós, mulher, vamos ficar aqui, né, só de olhando, né, de rabo de olho? Não. As falhas que o rei Davi fez, nós todos não podemos cometer, que foi uma falta de sensibilidade, de colocar tempo na sua casa, de investir tempo para a esposa, para os filhos, e a brecha da falta da atenção acometeu todas as desgraças na família do rei Davi, que nós vamos ver hoje. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas um homem de Deus, aconteceu isso tudo? Sim, e nós estamos susceptíveis a fazer isso, se a gente não tomar cuidado, porque Deus é Deus do equilíbrio e da temperança. Não adianta eu ser uma mulher de Deus, meu marido, um homem de Deus, ficar 24 horas aqui na igreja e não dar tempo para nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa filha que vai ter brecha. E é isso que nós vamos ver, aprender com esses erros, para não cometer os mesmos erros, e lembrando aquele versículo, vai e não peques mais. Então aprenda com ele, amém? E não cometa os mesmos erros. Então, é interessante quando fala sobre Mical. Antes, só para fechar, antes de ver sobre Mical, eu acho interessante porque que Deus mostra as falhas. Para mostrar para nós que todos nós somos falhos. Até os grandes homens de Deus que fizeram história, que estão na Bíblia há mais de 2000 anos foi escrita, eles falharam, para te mostrar que Jesus não veio para nos condenar, mas ele veio para cada um de nós perdidos de alma. E quando você erra, a primeira coisa que a sua consciência vai querer é te condenar. E dentro da sua consciência, o diabo vai aproveitar essa brecha para querer te prender, para querer te impedir de estar na igreja, para querer te impedir de estar na obra, falando, você não é digno. Você não é digno de pôr os pés na igreja. A igreja é santa, você é pecador, você é falho. E é onde existe uma batalha na mente, nós temos que calar a boca do diabo e falar, arreda-te, Satanás.
porque eu sou falha, eu sou pecadora sim, mas quem me justifica é o sangue do Cordeiro, e Deus vai me ajudar a me reerguer e a me manter no caminho de consagração, de santidade, honrando ao Senhor e glorificando ao Senhor através dos nossos testemunhos. Estão me entendendo? Amém? É claro que eu não posso ser covarde de ficar me acomodada, né? Peca, pede perdão, peca, pede perdão. Não, Deus sabe das nossas fragilidades, Deus sabe das nossas intenções, e por isso que Davi era chamado, de fato, o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um quebrantamento e um arrependimento genuíno. E ele era um adorador, que foi um motivo que gerou uma indiferença de Mical, que nós vamos ler aqui. Ele era um adorador, e na Bíblia fala que Deus procura quem o ama, o adora, e em espírito e em verdade. Então é um ponto de aprender com Davi, é isso: quebrantamento, arrependimento genuíno, coração de adorador em espírito e em verdade. Mesmo com o título de rei, ele não se importava de adorar ao Senhor na frente dos seus súditos, né? Amém. Vamos ver então aqui. Vamos começar a estudar, e hoje nós vamos ler muitos versículos. O primeiro versículo é sobre a história do erro que ele teve com a sua esposa Mical. 2 Samuel 6. Se vocês quiserem abrir, para vocês não ficarem dispersos, para acompanhar comigo. Sejam bem-vindos quem chegou agora. Aprenda com os erros. É o título da palavra de hoje. Nós vamos aprender com os erros do rei Davi. 2 Samuel 6, 12. Diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Um segredo, para ter sucesso, permanecer com a arca na sua casa sempre. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Versículo 13. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Para nós estarmos na presença do Senhor, há sacrifício. Inclusive, principalmente o sacrifício das nossas vontades, da nossa carne. Você está aqui hoje, no domingo, nesse horário, você está se sacrificando e dando honra a quem merece honra, que é o Senhor. 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 20, Mical repreendida por Davi. Mical, vamos pôr uma brecha aqui, vamos pôr uma pontuação nessa brecha. Ela desprezou Davi. Primeiro ponto, porque ela não servia ao Deus, né, que Davi servia de fato, né? Ela não tinha conversão genuína. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas Mical desprezou Davi porque Davi, o rei Davi, era indiferente com Mical. Porque não havia amor. Só que naquela época, os casamentos, eles eram o quê? Arranjados. Tanto é que quando Isaac mandou, Abraão mandou um servo buscar a esposa de Isaac, que era Rebeca, e eles tiveram um casamento abençoado. E o rei Davi, na verdade, deveria era tratar Mical assim, porque ela foi o prêmio que fez ele se tornar, depois da vitória de vencer Golias, mas foi ela que de fato fez com que ele tivesse a esperança de um dia se cumprir o chamado de Deus de ser rei. Então, na verdade, desculpa homens, ele tinha que tratar ela com água com jacaré. Só que ele era indiferente a ela.
E essa indiferença, toda pessoa que é tratada com indiferença, gera-se o quê? Uma amargura. E aí gera um desprezo. Essa é uma brecha, um erro que Davi fez, de não dar valor à sua esposa e ao seu casamento, e investir tempo no seu casamento. E eu acredito que, na verdade, como ele não amava ela, acho que ele fugia dela. Eu acho que era uma fuga que ele arrumava tantas batalhas para ele ir. Então, cuidado com esse erro, porque esse erro de não estar bem no casamento fez com que ele cometesse outro erro, que era o erro do quê? Do adultério e do homicídio, que ele mandou matar a esposa de quem ele adulterou. Calma que não vou atravessar, mas esse é um erro. Cuidado, não investir tempo no casamento, não só para os homens, mas também para as mulheres. Nós temos que ser sensível à necessidade de amor um do outro. E essa é uma sequência das palavras que eu falei, né? Primeiro teve, você se ama. Primeiro eu tenho que me amar para amar o outro. Depois veio um outro vídeo das 5 linguagens de amor, onde nós explicamos como são as expressões que a pessoa se sente amada. Se até hoje você não sabe como você se sente amado, é bom ir lá no vídeo depois que você terminar esse para descobrir qual a linguagem do seu cônjuge, para suprir as necessidades, para que não haja essa brecha e esse erro como houve no casamento do rei Davi. E depois veio o vídeo Que História Você Quer Deixar? Porque a história que o rei Davi deixou foi duas. Uma, que ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele errou muito. Por causa das atitudes dele, ele colheu consequências desgraçadas na sua família e nos seus filhos. Nós somos seres humanos inteligentes. A gente não precisa querer errar para aprender. A gente pode aprender com o erro do outro e evitar o erro na nossa casa. Amém? Então vamos lá. Versículo 20. Mical repreendida por Davi. Então, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: olha ela repreendendo ele, né? Mostrando todo o veneno, toda a amargura da indiferença. 2 Samuel 6:20. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre com um vadio qualquer. Chamou ele de vagabundo, né? Olha o veneno de quem não, mal amada, literalmente mal amada. Ela era tão mal amada que ela ficou infértil. Ela não gerou filho para Davi, de tanta amargura, de tanta secura de amor. Só que ela não teve sabedoria. Olha, existe um curso tremendo que eu e meu marido estamos ministrando, Homens ao Máximo e Mulher Única. No curso do Homens ao Máximo, descobre-se que a hombridade, onde o homem se sente realizado, que é o cara, é no trabalho. E por isso que a maior reclamação das mulheres é que os homens trabalham demais. E o rei Davi trabalhava demais e não deu atenção para a esposa, por isso que ela ficou amargurada. Mas do homem é fácil de resolver, né? Ele vai lá e se resolve. Tanto é que para o homem é tão mais fácil que na Bíblia fala assim que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. A mulher não tem que amar o homem, gente. A mulher tem que respeitar a necessidade do homem, ele tem que ser respeitado, que isso está na hombridade do homem. Só que para a mulher, para ela se realizar, diferente do homem que é no trabalho, ela se realiza no amor de um homem. Então por isso que fica mais deficitário, mais difícil, porque você depende do outro para se realizar. Mas para que isso se torne saudável, as nossas expectativas, coitados dos maridos, pode ser tudo só em cima desse, eu sufoca. Quase não matei meu marido no início do casamento. Eu estava literalmente sufocando ele. E aí ele brincava comigo que a gente não sabia das linguagens de amor. Esse tanque seu emocional só pode estar furado, porque não adianta. Eu falo pra você toda hora que eu te ligo que eu te amo, você é lindo, obrigado. E não adianta. Mas não era a minha linguagem de amor. A minha linguagem de amor é parar, olhar,
falar comigo, escutar, sem celular, sem jornal. Por isso a importância de sabermos sobre a linguagem de amor, amém? Então vamos lá, vamos aprender com esses erros para que na sua casa nem o homem nem a mulher fique seco e amargurado como Mical. 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, essa resposta foi de um homem de Deus mesmo. Então, que as mulheres tenham a sabedoria, porque Mical era um erro dela e ela não era uma esposa sábia. Então, com essa amargura dela, ela era uma esposa rixosa, tola. E aí afastava mais ainda o rei Davi. E aí, olha aqui, disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo de Israel, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei. Olha o segredo, por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Ainda mais desprezível, ele falou que ele era desprezível. Me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Misericórdia, que nós possamos ser férteis e frutíferos, que a indiferença não gere amargura no nosso coração e que não levante um muro nos nossos casamentos. Por isso que nós temos que entender as linguagens de amor um do outro. E para que haja um casamento saudável, não pode ter orgulho, não pode ter vaidade, não pode ter soberba. Às vezes, eu lembro do Apóstolo, as mulheres não podem achar ruim, viu, irmãs? Ele fala assim, falou uma vez na reunião de líderes, mulher, puxa a linha dos homens, porque eles não conversam. Você pergunta assim, como foi seu dia? Foi bom. Mas bom o quê? Pergunta, o que ele fez? Puxa a língua para ter um diálogo, né? O pastor brinca, ele conta lá no curso do Homens ao Máximo que no início, para ele aprender minha linguagem de amor, que é qualidade de tempo, para ele era muito chato. Porque no início, quando eu era muito carente, eu falava, eu fiz isso, eu virei pra direita, eu fui pra esquerda, bebi água, ele brinca, né? Eu falei assim, mas agora eu não tô mais assim, porque agora não tem tempo, tem filho. Agora eu brinco que ele aprendeu demais comigo, que ele tá menos objetivo do que eu. Tenho que falar assim, seja objetivo, vamos que eu tô sem tempo pra poder falar as coisas pra ele. Então, casamento é um aprendizado. Um aprende com o outro e por isso que o Senhor fala que fez a mulher para complementar o homem. E essa é a graça, que às vezes na hora do pega pra capar, que nós estamos tensos, Deus, por que o homem é tão diferente de mulher, Deus? Ia ser sem graça, uai. É para completar um ao outro. É literalmente, a gente fala assim, eu achei a minha metade. Que metade? Não é nem a metade do outro, nós somos um inteiro. E se fosse metade, meu filho, era fácil assim, já unia. Mas não é dois inteiros que tem que ir assim, amassar para se tornar uma só carne em Cristo. E o amassar é igual o vaso, você tem que quebrar, derreter ele de novo e o oleiro ir lá e fazer até formar uma só carne. Vocês estão entendendo? Não resiste não os ajustes, senão é 30, 40 anos de ajuste, 50 e 60 e aqueles velhinhos rabugentos um com o outro, reliando pouca coisa. Se você deixar Deus ir moldando os ajustes, rapidinho você passa, igual a apóstolo brinca, né? O tempo do seu acampamento no deserto, igual Moisés ia atravessando, depende da sua aceitação. Porque o povo no deserto só demorou 40 anos, que eles iam demorar 6 meses, comprovado cientificamente, por causa do murmúrio. Porque eles preferiam ser escravos, porque a comida era temperada, do que ter o maná de Deus todos os dias. Mas vamos voltar para cá. Vamos estudar agora a brecha que o rei Davi infelizmente trouxe para com a ausência na sua paternidade. A ausência de paternidade. Ele fugiu da responsabilidade de pai. Ele fez muito bem o papel de rei, fez muito bem o papel de guerreiro, de servo do Senhor,
mais, se ausentou como esposo, se ausentou como pai. Mas antes de ver as desgraças nos filhos, nós vamos ver a parte do adultério. Vamos lá ver em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, 2 ao 5, diz assim: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, mulher de Urias. Continuando. Calma aí. O Eteu. 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha o caos. E aí o rei Davi faz toda uma armação, finge de bonzinho com Urias, e aí manda Urias para frente da batalha para que ele fosse morto na batalha, mas não pelas mãos dele, mas foi pelo comando dele. E Deus sabe o que está no nosso coração. Não adianta você querer enganar os outros e fingir querer enganar a si mesmo. Deus conhece as nossas motivações. Deus é o Deus que sonda o nosso mais íntimo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Ainda mandou a carta da morte dele, pela mão dele mesmo, para o outro comandante, para mandar matar ele, literalmente na frente da batalha. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, deixai-o sozinho, ó a covardia, para que seja ferido e morra. Esse é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Verso 16. Então, meu irmão, se o diabo está condenando você, que você não tem direito das promessas do Senhor, eu acho que você não é pior que o rei Davi, não. Olha aqui, ó. Então há esperança para você. O apóstolo Paulo diz que nós fazemos muito mais do que a gente não gostaria, do que a gente gostaria. Eu não estou aqui aprovando os seus erros. Eu estou aqui só te mostrando que Deus é um Deus de misericórdia. E Ele está disposto a recomeçar conosco todos os dias. O apóstolo Paulo era Saulo, que perseguia Jesus e queria matar Jesus. E se transformou nos grandes apóstolos, Paulo. Hein? Então há esperança para mim e para você. Vamos lá, verso 17. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. Morreu também Urias, o Eteu. Verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, fez toda uma encenação, né? Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, olha o português importante até na Bíblia para você entender a Bíblia. Isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Nada fica sem retorno. O mundo espiritual é igual ao mundo natural, é a lei da semeadura, ação e reação. O rei Davi cometeu esse adultério e um homicídio, e olha o caos que veio sobre a casa dele. Vamos lá. Vamos ler aqui a consequência sobre os seus filhos. Deixa eu ver aqui o versículo. 2 Samuel 13, do 1 ao 2. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Tinha Absalão, filho de Davi, 2 Samuel 13, 1, uma formosa irmã cujo nome era Tamar.
Amnon, filho de Davi, se enamorou dela, era meia-irmã de Amnon. Continuando, angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, por sendo ela virgem, parecia-lhe impossível dar-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, presta atenção, tinha Amnon um amigo. Olha o cuidado dos pais com as amizades que influenciam os filhos. O irmão teve um sentimento maligno pela meia-irmã e o amigo ainda trouxe a aprovação. Se fosse um amigo de Deus, já tinha exortado e falado, vamos repreender esse sentimento que é do capeta, não é? Então vamos lá. Tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab, era primo, amigo primo. Então cuidado, né? Vamos lá. Jonadab era um homem muito sagaz. Sagaz é esperto lá do mal, né? E ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Ainda colocou ele lá em cima, bajulando, filho do rei. Tipo assim, você é filho do rei, você pode fazer o que você quiser. Tipo isso, né? Ó a serpente. Não o dirás. Então lhe disse Amnon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente, olha a mentira. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu preparar-me a comida, comerei de da sua mão. Vamos ler agora. 7. Então Davi, presta atenção, Davi era rei. Como que ele não percebeu toda essa sagacidade, essa maldade, essa imoralidade que estava no meio? Se o cara é rei, guerreiro, cara de guerra, ele tinha que ter sensibilidade. E é o que nós pais temos que ter para com os nossos filhos. Quem está ao redor dos nossos filhos? Quem está se armando ao redor dos nossos filhos? Vamos lá, continuando. Então, Davi foi feito de bobo, olha aí, mandou dizer a Tamar, ele consentiu o pecado de omissão, ele que mandou a filha ir pro leito da desgraça da vida dela. Então, vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. 8. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Vamos para o 11 e 14. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? Eu te serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Olha, porém, verso 14. Ele não quis dar ouvidos que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e a deitou com ela. Cuidado, pai e mãe. Infelizmente, existe um grande índice de pedofilia e o maior índice de pedofilia é dentro da sua própria casa. Então, cuidado. É claro que nós não temos que ser paranoicos, porém, nós temos que ser vigilantes. Às vezes você vai deixar sua filha dormir na casa de algum amiguinho. Eu confio na família, mas você não sabe quem que frequenta a família, quem que tá indo ali. E outra coisa, maldito o homem que confia no homem. Eu não confio em ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Olha a desgraça que aconteceu por omissão da sensibilidade do rei Davi. Fechando, 19 e 21. Então Tamar tomou, olha a outra desgraça. Um abismo chama outro abismo. O pecado de Davi, de adultério, trouxe homicídio, trouxe insensibilidade para com os filhos, e aí trouxe estupro,
É tipo incesto que fala de irmão também, ou é só incesto de pai com filho? Mas foi um pecado horroroso. E aí depois, o que acontece? O irmão dela pega as dores e quer matar o próprio irmão por causa dessa desgraça. E fica com raiva do pai, vou resumir por causa do tempo. Fica com raiva do pai porque o pai ficou irado, mas não fez nada. Outra omissão do rei Davi, outro erro do rei Davi. Filho tem que ser disciplinado. Não representa amor, só que o não com explicação, porque o não por não gera rebeldia. E o problema da nossa geração é que antigamente os pais não tinham conversa com os filhos. Hoje os pais querem ser amigos dos filhos e acham que não pode pôr disciplina. Mas a disciplina é demonstração de amor, porque você ama. Porque na Bíblia fala que quem ama faz o quê? Corrige. E aí, o próprio filho, que é Absalão, irmão de Tamar, queria matar o irmão e matou. E queria matar o pai, que é o rei Davi. Por causa de quê? Da omissão do pai. Então, cuidado. Vamos nos atentar. Não vou ler todos os versículos. Depois eu vou pôr aí para vocês estudarem em casa, no final do vídeo. Mas vamos aprender com os erros dos outros, para não cometermos os mesmos erros. A palavra de hoje é: aprenda com os erros. E hoje nós estamos aprendendo com o erro do rei Davi, que não investiu tempo para Mical, para sua esposa. O casamento não estava saudável, deu brecha para ter adultério. E através disso houve homicídio. E ele colheu todas as desgraças na sua família e relacionada aos seus filhos por falta de quê? Investir tempo e ter sensibilidade com as amizades do filho, o que estava se passando por trás. E aí houve estupro, houve morte entre irmãos e o filho querendo matar o próprio pai, o que no final acabou sendo morto. Então, às vezes são coisas tão simples, mas o que o ser humano mais quer é tempo. A pessoa, para se sentir amada, ela precisa de ter tempo investido olho no olho. E por isso que tem um livro aí que está bombando, que é a experiência da mesa e do lar, da Deb Titus, que fala sobre a importância de nós sentarmos e fazermos as refeições juntos em família. Porque nas refeições que você está de olho no olho e força ter diálogo, comunicação. Amém? Tem um vídeo aí também falando sobre a experiência da mesa, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família. Não esqueça de colocar o seu pedido de oração aí nos comentários, tá bom? E se você precisar de uma oração urgente, tá passando na tela o Disco Oração, 24 horas de oração na Fonte da Vida. Tchau! Deus abençoe você e sua família. E se você ainda não é inscrito no canal, clique nas bolinhas dos canais Dia a Dia com a Larissa e Dia a Dia com a Laura. E para assistirem outros vídeos super legais, cliquem nas miniaturas de vídeos que tem aí na tela. Obrigada por assistir! Tchau! Deus abençoe você e sua família e seus amigos. Até o próximo vídeo! Tchau!